Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de lógica proposicional para concursos, beleza? Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. E vem comigo aqui, turma. Olha só, na aula passada, lembra que a gente trabalhou a parte de condicional? Turma, ainda falta 2 conectivos para a gente finalizar, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui, porque caso você não siga ainda, segue lá, tá? @professor Ian Ribeiro. Turma, detalhe. O conectivo que falta para a gente trabalhar, eu coloquei aqui como ponto 1, mas é o ponto 1 da aula, tá? É o que a gente chama, turminha, de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Lembra que a gente trabalhou a parte de disjunção simples? E você percebeu que a disjunção, ela tinha um único ou. Só que a partir do momento, turma, que você utiliza essa palavra aqui, ó, você tem que dar uma ideia de que ou é uma coisa ou é outra. Quando eu acabei de falar isso daqui, você já entendeu qual que é o conectivo. É ou isso ou aquilo. Automaticamente, turma, eu limito a minha escolha, porque passa a ser exclusiva. Beleza? Então, aqui tem um detalhe. Vamos lá. Eu vou colocar como P, de novo, a mesma sentença, tá? Até para criar um fluxo de aprendizado, para a gente colocar todo mundo a mesma coisa. Então, vai ficar, ó, P, estudo, e o meu Q, não trabalho. Tranquilo? Estudo, não trabalho. Turma, aqui a gente vai só formalizar a nossa representação, mas de fato você já percebeu o que você vai ter que utilizar, tá? Porque é a noção de ou isso ou aquilo. Então, a minha representação enquanto conectivo é exatamente essa ideia. Ou isso ou aquilo, tá? Então é ou P ou Q, mas não ambos. Além desse conectivo, lembra que você pode representar da maneira simbólica. E turma, a maneira simbólica como você representa é essa aqui, ó. Ué, Ian, mas isso aqui é a disjunção simples. Beleza. Aí o que diferencia para exclusiva? Um tracinho aqui, tá? E toda vez que você enxergar isso daqui, turma, a leitura que você tem que fazer é ou P ou Q, mas não ambos. É uma ideia de exclusividade, beleza? Então, o que acontece? Bora lá. Quando que eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso? Lembra que por mais que você já tenha uma noção aqui agora, mas a partir do momento em que você está trabalhando com proposição composta, você precisa do uso da tabela verdade, tá? Turma, duas proposições simples, 4 linhas. Então, eu vou ter P, VV, F, F, e eu vou ter que VF, VF, tá? Entenda o seguinte, turma. Como a minha exclusividade ela tem que se dar apenas uma proposição, concorda que para ser verdadeiro é somente essa parte aqui, ó. Porque como que você tem verdadeiro e verdadeiro no ou gera uma verdade? Não dá. Ou a primeira é verdadeira ou a segunda é verdadeira. Eu não posso ter algo diferente disso. Então, automaticamente, quando eu compreendo essa situação, eu caio aqui, ó. Ou P ou Q, F, V, V, F. Lembra que quem determina se é verdadeiro ou falso não é o contexto? Vamos pensar aqui, turma. Estudo
verdadeiro. Não trabalho. O meu contexto aqui, ó, Ian, falso. Verdadeiro e falso é exatamente a segunda linha. Então, quando eu digo ou estudo ou não trabalho, isso gera uma verdade, porque eu sei que automaticamente uma delas é verdadeira, não as duas. Beleza? Agora vamos supor, estudo é falso. Se você tem F e F no ou, aí você cairia aqui, ó. É essa visualização que você precisa ter, turma. É fornecer os valores lógicos e enxergar a linha da tabela verdade em que você vai trabalhar, tá bom? Então, quando você tem isso daqui, só para a gente formalizar disjunção exclusiva, a frase ela vai ficar ou estudo ou não trabalho. Ponto. Beleza? Lembrando que o ou é conectivo, não faz parte da proposição. Da mesma forma que eu tenho uma disjunção exclusiva, a gente vai trabalhar agora, turma, com a famosa bicondicional. Bicondicional, tá? Talvez você já tenha uma noção de pensar assim, é bi dos dois lados. Condicional é uma relação de causa-consequência. Tá errado? Não, você pode pensar desse jeito. Só que aí você pensa, da mesma maneira que você tem uma condicional de P para Q, você tem que ter de Q para P. Porque a bicondicional permite isso. É uma implicação simultânea de PQ e QP, tá? E aí eu vou deixar aqui, ó, P estudo, e eu vou deixar aqui também, ó, que não trabalho. Você pode criar qualquer coisa, tá? Não tem problema. Como que eu represento a minha bicondicional? Ó, representação. Representação. Turma, eu posso representar através de conectivo. E no caso da bicondicional, você vai utilizar isso aqui, ó. Se e somente se. Beleza? Então, estudo se e somente se não trabalho. É o conectivo que você vai usar. Tem outro? Não, é apenas esse daí. Beleza? Formato simbólico. Turma, pensa comigo. Se é uma bicondicional e a condição ela tem que acontecer nos dois pontos ao mesmo tempo, é uma seta dupla. De P para Q e ao mesmo tempo de Q para P, tá? É uma seta bilateral. Então você tem que perceber que é por isso que a gente chama de bicondicional, tá bom? Ela vai em uma condição tanto de P para Q e uma condição tanto de Q para P. Então é P se e somente se Q. Beleza? Vamos colocar a nossa frase final, que é essa daqui, ó. P se e somente se que estudo se e somente se não trabalho. Ponto. Beleza? Lembrando que o se e somente se ele funciona como conectivo. Ele não faz parte da minha proposição. Já o estudo é o P, não trabalho é o meu Q. Beleza? Tenha isso muito claro na sua cabeça. Detalhe, lembra que a gente trabalhou aquela parte de condição suficiente e condição necessária?
Aí você tem que pensar comigo assim, ó. Se fosse uma condicional, lembra que a primeira é a suficiente, a segunda é a necessária. Só que, turma, a partir do momento em que eu tenho uma seta para os dois lados, a minha proposição P, ela assume a característica de suficiente e necessária. Ué, Ian, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que você tem uma setinha indo, você tem uma seta voltando. Então eu posso falar que o não trabalho é a nossa necessária, só que percebe, a seta não volta? Volta. E ela é suficiente também. Então ela é necessária e suficiente. A leitura que você faz é: estudo é a condição suficiente e necessária para não trabalho. Não trabalho é a condição necessária e suficiente, ou suficiente e necessária para a parte do estudo. Beleza? Agora, o que que nos interessa? Tabela verdade. Na parte da tabela verdade, 4 linhas, VV, FF, e eu tenho o quê? VF, VF. Tranquilo? Qual que é o detalhe, turma? No caso da bicondicional, você não tem exatamente uma linha de restrição, certo? Aqui realmente é aquele decorado que não tem para onde correr. Na bicondicional, quando você tem, turma, valores lógicos iguais, iguais, o meu resultado, ele é verdadeiro. Quando for diferente, o meu resultado, ele é falso. Beleza? Então, você pode imaginar que é o contrário da disjunção exclusiva. Se você chega aqui no cantinho, e anota disjunção exclusiva, você vai perceber que vai ser F, V, V, F. Eu quero que você já tenha em mente, perceba, uma é exatamente a negação da outra. Não é uma coluna invertida em relação à outra, mas isso é papo para a parte de negação de proposição composta, beleza? Porque aqui o que você precisa saber é necessariamente a construção da tabela verdade. Tranquilo? É essa representação que você precisa enxergar. Turma, na próxima aula a gente vai trabalhar a parte das questões. Só que assim, questão de tabela verdade é saber tabela verdade. Não adianta você vir para mim e falar assim, eu vou deduzir aqui, eu vou interpretar que isso aqui tem que ser verdade. Não, é linha de tabela verdade, beleza? Então, se eu chego para você e falo assim, estudo se somente se não trabalho, mas eu sei que o estudo é falso, o não trabalho é falso. Só que a partir do momento, turma, em que você está aqui, automaticamente é a construção da tabela verdade. Aí você vem. Qual é a linha falsa? Essa. Só que lá na bicondicional, ela é verdadeira. Se eu tivesse utilizado ou estudo ou não trabalho falso com falso, ó a diferença. Então, quem vai determinar isso aqui, e não tem para onde correr, por isso que eu falo que você precisa saber, é o conectivo. E aí, automaticamente, ele determina a construção da sua tabela verdade. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha entendido, espero que tenha anotado tudo. Tem que ter anotado tudo, tem que decorar tudo, tem que fazer essa tabela verdade 1 zilhão de vezes. Eu garanto, turma, vai chegar uma hora que você não vai nem construir a tabela verdade. Você vai pegar a questão e você, na sua cabeça, já vai entender, V com F, na condicional é o Vera Fischer. Nem constrói, já segue direto, já vai fazendo direto, tá? Mas para isso você precisa decorar, beleza? Segue lá no Instagram, caso não me siga ainda, caso não conheça meu trabalho por lá. Segue meu canal no YouTube também, Matemática em Foco, professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, até nossa próxima aula e fui!